pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Teacher, o podcast em que a gente conta a vida real. É o podcast feito para professores autônomos, por professores autônomos. A nossa intenção aqui é sempre contar os bastidores, o que acontece atrás das telas, né? Aquilo que ninguém te conta. Não só a parte boa, porque a parte boa é fácil. A gente também conta principalmente os perrengues que a gente passou, porque aí você que tá passando por isso consegue falar, ok, eu não sou o único no mundo, ainda há solução para o meu problema. Hoje, nesse episódio, que é o quarto episódio da terceira temporada, a gente convidou a Mafê. Olá, Mafê, seja muito bem-vinda ao Pod Teacher. Primeira de muitas vezes. Olá, pessoas, tudo bem? Quem me ouve? Obrigada por ter aceitado o convite. A Mafê, amanhã ela vai Obrigada a viajar e mesmo você. assim ela veio aqui, achei guerreira. Quando, Verdade. quando eu viajo, simplesmente eu viro um caos e eu não consigo fazer nada porque eu fico travada de É. ansiedade, que eu tenho coisa pra fazer. Não, mas Mas não é que eu não estou um caos, é que eu sou irresponsável mesmo. é aquele, Então como é você dá conta sobre de fazer isso. tanta coisa, fazendo tudo mal Faço feito. tudo errado. É assim, é assim. Não, mas não, tá tudo resolvido, vai dar tudo certo. É sobre. Mafê, bom, a Mafê dá aula de francês, certo? Há quanto Isso, tempo? correto. Há 4 anos, desde 2020. Então conta pra gente um pouco da sua trajetória aí, como é que você começou Sim. estudando e depois ensinando francês? Bom, então, eu caí de bandeja, na verdade, porque eu sabia que eu queria ser professora. Isso era decidido na minha vida. Do que eu seria professora, eu não sabia. Você Mas tem professor na família? meu pai é professor de matemática e Ah, ciências, pronto. e a minha mãe é educadora de infantil, É isso. Eu tava pedagoga. falando no último episódio, com quem que eu tava falando? Esqueci. Mas no último episódio, que agora eu não lembro com quem que eu gravei, a gente fala, a Luíse, eu falei assim, Luíse, não tem como. Uhum. Se tem professor na sua Em família, a primeira aula família. que você der, acabou. Você nunca mais volta. É verdade. Não tem E como. Um puxa o sempre fui outro. muito, muito espalhafatosa, assim, né? Sempre fui muito faladeira, sempre fui muito líder, gostava muito, assim, de organizar as coisas. E aí eu acabei que eu queria fazer pedagogia. No terceiro ensino médio, eu queria fazer pedagogia. Falei, não, vou ser professora de criança, quero alfabetizar. Mas era o pavor da vida da minha mãe, porque ela é pedagoga, né? Ela falou, não, você vai ter que lidar com o pai, e não sei o que, não sei o que lá, e coisa burocrática, não faz isso não. Aí, eu queria muito estudar literatura, só que eu não queria estudar gramática. Porque eu não era boa em gramática, né, do português. E aí um professor meu falou: "Ah, por que que você não faz letras? Porque letras tem um leque muito grande de opções. E se você quiser depois você faz uma pedagogia ou se especializa em alfabetização, não precisa necessariamente de você seguir o caminho da gramática, né?" E aí eu falei: "Ah, tá bom, vou botar letras no vestibular então". Mas eu sempre quis aprender francês. Sempre foi um sonho, assim, desde criança. Eu sempre gostei muito de Paris. A minha professora disse que a minha orientadora falava que eu já tinha morado lá em outra vida. E aí, e Meu aí sonho eu, é Versalhes. Meu pois sonho, meu é, sonho. pois é. Não, Uma eu vez, tenho que ir sabe, ainda. Eu você já ainda viu aquela vou. Eu série, ainda vou. Versalhes? Já, Minha já filha, vi. primeira vez que eu vi aquela série foi tipo assim, sem querer. Eu não tava, não tinha nada de interessante demais. Eu falei, ah, Ai, vou abrir ai. isso aqui. Meu Deus do céu. Desde esse dia eu cismei que eu ia aprender francês. Vai Entendo aprender francês. totalmente o seu fascínio. Também tenho. Também E tenho. aí nossa, eu queria muito, muito. E aí eu botei letras francês no Sisu e falei assim, coloquei. Só que na minha cabeça, eu coloquei na UFO, na faculdade que eu fiz. Só que na minha cabeça, eu ia aprender a Federal de Berlândia. Ah, tá. Aí eu ia aprender letras português-francês. Uhum. Na minha TET, Não eu era? ia fazer os dois. Era só francês. Cheguei lá, era uma graduação só em francês. Aí eu fiquei assim, ué, já tô aqui, né? Eu vou continuar. Passei na segunda chamada ainda, não passei na primeira. Eu cheguei a fazer uma semana numa particular em letras português. Aí depois eu fui pra UF e era só em francês. Aí, até então eu tava assim, né? Gostando, gostei muito, mas no segundo, terceiro ano começou a me dar uma coisinha de o que que eu vou fazer com esse diploma? Né? Assim, começa a dar aquele medo, porque eu tinha um único caminho, ou eu ia ser acadêmica, ou eu ia dar aula só de francês, né? E aí eu ficava assim, como? O que que eu vou fazer com esse diploma? Cabeça de quem nasceu no interior, né? Que acha que não, não tem ninguém assim interessado em nada. Mas aí eu acabei indo e aí deu a pandemia. Aí aconteceu a pandemia, veio 2020. Até então eu só trabalhava em alguns projetos da faculdade e veio a pandemia. E aí eu fui cuidar da minha filhada, que hoje é minha filhada, eu fui ser babá. E Hum. quando eu fui ser babá, teve vou dizer amigo barra colega, que veio me procurar para eu ter aula, porque ele queria muito
muito serviu o exército da França. E aí, daqui de São Joaquim, daqui da minha cidade Sabe, natal. aqui também, o primo da minha tia fez isso. Sim, Da, eles fazem. É a Legião Étrangère, né? É o isso exército, mesmo. isso, é o exército da França de estrangeiros, que a França chama e recruta para servir a França. Então é comum isso. Não era comum aqui na minha cidade, mas é comum a França fazer isso, assim, sabe? Eles fazem mesmo, eles recrutam estrangeiros para servir. Que eu achei tão específico quando ele me contou, Pois porque é, eu também achei. E ele conseguiu, ele foi na cara e na coragem e conseguiu, assim, foi bem legal a história dele. E aí eu falei, não tô fazendo nada, pandemia, eu vou começar a dar aula. Aí comecei a dar aula pra ele e comecei a dar aula pra minha primeira professora de inglês, que ela falou, eu também quero e tudo mais, comecei a dar aula pra ela. E aí foi indo de indicação em indicação, meus professores da faculdade me indicavam bastante também. E aí comecei, foi assim o meu começo. Foi você meio estava que na estudando pandemia sozinha. do nada. Ou Oi? na sua faculdade, ensinava francês ou você estava estudando sozinha? Não, não. A UFO ensina francês desde o zero, no primeiro Ah, semestre. Só que, tipo assim, não é assim. Eles vão ensinar francês do zero e vão esperar você para ter outras matérias. Não, eu tinha, tipo, francês um e romance em língua francesa no mesmo semestre, entendeu? Então, tipo assim, eu aprendi na base do meu Deus. ódio, assim, aprendi na raça, assim, aprendi rápido, né, digamos, aprendi rápido, porque eu tive meio que uma imersão, né, era das 7 da noite às 10h30, francês o Ah, tempo inteiro, então acabou que eu imergi ali, né, mas não me arrependo, hoje eu não me arrependo. não, aqui na Letras da UFSJ, que foi onde eu fiz, eu não sei hoje, né? Mas quando eu fiz, que na época era dupla, que também hoje é separado, eu acho que foi a última turma, inclusive, que fez dupla, eles não ensinavam inglês assim, não. Era tipo, sabe, uma coisinha Uhum, aqui, uma coisinha uma ali, coisinha não ali. era muito. E aí eu tô te Sim. perguntando isso porque, assim, inglês é uma coisa que a gente tem contato o tempo inteiro e que se você for sozinho, você vai arranhando. O É, francês não me parece ser não, assim. é Então, verdade. realmente a faculdade tem que ensinar ali uma base boa pra vocês darem Foi conta do de sair zero, sabendo. foi do zero, sim. Entendi. E você mora em Uberlândia? Morei 5 anos, aí depois voltei pra cá. Formei, voltei pra cidade dos meus pais. Foi muito engraçado porque assim, quando eu voltei, eu já tinha uma base estabelecida de uma fé, né? Eu fundei. Aí, o que que aconteceu? Nesse meio tempo, as pessoas vieram me procurando e tudo mais, e eu comecei a ter muito problema com inadimplência, sabe, Elisa? Aquelas coisas que a gente o professor começa a ter, né? A pessoa às vezes não pagava, ou tipo, faltava muito. E eu tinha a ideia, porque eu também me via assim, que as pessoas me viam como uma universitária fazendo um bico, sabe? Como se aquilo não fosse a minha formação. Aí eu pensei comigo, se eu não mostrar isso para as pessoas, eles não vão me levar a sério. Né? E aí foi quando eu comecei a me profissionalizar. E aí eu fiz a ID visual, fiz o Instagram, comecei a mostrar o que eu estudava e tudo mais. E aí foi vindo mais gente, assim, foi bem legal. E aí quando eu voltei para minha cidade, eu já tinha uma base boa, assim, de aluno, de seguidor, de comunidade, assim, no geral. E aí eu voltei para cá, só que eu não suporto trabalhar em casa. Aí eu aluguei um escritório Chiquérrimo, tá, para eu gente? sentir que eu Ela tô indo simplesmente. trabalhar. Ela tem o escritório dela Eu tenho um e ela vai. Ó, se escritório. você tá assistindo, você tá ouvindo a gente pelo Spotify, recomendo que depois abra o YouTube pra ter uma imersão no que estamos Sim, dizendo aqui. exato. Porque eu falo com a mão, É. né? Eu tô fazendo vários gestos aqui. Mas eu tenho um escritório, porque O eu, Diego eu tem também, tava espertão. doida. O dele É. fica na rua de baixo, o meu fica em casa. Aí Ele esses dias vai ele trabalhar, né? Tem esse Ele vai sentido de trabalhar, ir cara. trabalhar, né? Você lembra da época que as pessoas iam trabalhar, cara? Aí eu Pois virei é. pra ele, pra quem não sabe, Diego, meu marido, ele é programador, então ele não precisaria, né? Ele trabalha no computador. Uhum, Inclusive a empresa dele nem é daqui da cidade. Só que o que acontece? Quando a gente mudou pra cá, a casa só tinha 2 quartos. Então a uhum, gente falou, olha, um de nós fica em casa, o outro aluga esse outro espaço. Seria mais fácil, mais confortável pra mim ficar em casa, porque eu preciso de um espaço que não tenha barulho. Então tem é. que ser um lugar mais específico, barulho, não sei o Uhum, quê, e tal, sim. iluminação. E o lugar que o Diego achou o barulho, tem barulho e não tem iluminação direito. Então eu falei, olha, Aham. a câmera. Falei, olha, É. não tem como, vou ter que ficar em casa. Mas, de vez em sempre, surge uma discussão, igual semana passada surgiu, que ele tá cansado, a gente tá cansado, assim, no fim da semana. Eu falo assim, ai, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Ele fica, não, mas eu tô cansado, eu quero ficar em casa. Eu falei assim, eu não estou em casa, eu estou no meu trabalho, eu É quero sair. verdade. E aí a gente Tem que sai, mas respirar assim, outros ares. É. cara, não dá. Vocês todos que estão me ouvindo, eu quero a É. opinião de vocês. Vocês cansam de ficar em casa? Gente, eu canso de Eu ficar em canso. casa. Tipo Eu assim, canso.
O meu quarto é o de lá, obviamente, não é o quarto do escritório, né? Mas de qualquer Uhum. forma, eu ainda me sinto Tá do meio lado, né? eu me Acaba que sinto você meio tá do lado. atrelada, É. sabe? É meio difícil eu conseguir me desligar. E aí, o que eu faço? Eu gosto de visitar meus parentes, minha avó, por exemplo. Eu gosto de tomar sorvete e voltar. Qualquer coisa. Uhum. Pra Eu já sair, sinto, né? que a minha cabeça resetou. Pra Porque ficar aqui o sair. dia inteiro. Você lembra da época da pandemia que parecia que a gente vivia o mesmo dia todo Nossa, dia? sim. Nossa, que horror. Tem saudades. Que Mas eu horror. achei ótima a sua ideia de ter alugado um lugar. Isso Foi. foi quando? Aí foi de agosto do ano passado. Ah, tem pouco Agosto do ano tempo. passado. É, tem pouco tempo que eu tô aqui, sim. E aí eu Mas comecei a me profissionalizar cada, assim, um pouquinho mais, sabe? De começar a montar turma. Foi quando eu entrei na trilha. Eu entrei na trilha em janeiro desse ano, né? E aí que eu comecei a colocar em prática, levar todas as coisas mais, digamos, levar as coisas mais a sério, assim, né? E era uma coisa, Elisa, que eu não tinha Tô. certeza, porque eu ficava muito, como que eu posso dizer, receosa, porque eu via todo mundo indo pro mestrado, ou eu via todo mundo indo, sei lá, dar aula em escola, e eu ficava assim, gente, mas será que eu tô fazendo certo querendo empreender nessa internet? Será E que eu tipo caí no papo assim, dos coaches? será que eu caí? Exato. Será que eu tô louca, né? Será que eu tô me iludindo? Mas, assim, hoje posso dizer que não. Hoje eu posso dizer que não, assim, sabe? Eu tô na escola por opção. Quando me ofereceram, né, para dar aulas aqui na escola, foi por opção mesmo que eu fui, porque eu queria ter a sensação. Eu gosto da sala de aula, então eu acho que a sala de aula me faz bem e eu dou aula para crianças. Então, olha aí, né? Girou, girou, girou e eu hoje tenho que estudar pedagogia, né? Mas aí que foi quando eu entendi que dependia de mim. Que se eu não fizesse post, que se eu não estudasse, que se eu não realmente levasse aquilo ali a sério como um negócio mesmo, sabe? Eu não ia crescer assim, sabe? Eu acho que as pessoas. Eu não vou falar o caminho mais fácil, que eu não acho que o mestrado e nem dar aula em escola seja mais fácil. Mas eu acho que é um caminho mais usual, porque a gente tem muito medo de se expor, né? A gente tem muito. E eu nunca tive isso. Eu sempre gostei de ter contato com as pessoas, de falar, das pessoas me conhecerem. Então, foi fácil pra mim essa parte, sabe? Eu acho que não só o medo de se expor, mas eu acho que não sei se você já viu isso, se você já sentiu. Como eu trabalho com professor há muito tempo, eu já vi isso acontecer várias vezes. Tem muita gente Uhum. que fala a seguinte frase, com uma palavra que eu não gosto. Hum. Não vou me sujeitar a fazer outra coisa. Acontece demais. Eu É. ouço demais as pessoas Uhum. falando assim: eu sou professor, eu não vou me sujeitar a ficar aparecendo no Instagram, eu não vou me sujeitar a cobrar aluno. Sabe, esse tipo de Como se fosse coisa? menor, né? Como se o Como seu se trabalho fosse fosse menor. menor, Sim. É. exato. Nossa, Eu já direto eu ouvi. escuto isso. E aí, essa impressão, também já ouvi tanto num ponto arrogante, igual que eu tô falando, quanto num Uhum. ponto disfarçado de humilde, que é meio que não deixa de ser arrogante quando você usa a Não palavra precisa sujeitar, né? disso, né? Aham. Mas eu já ouvi também a pessoa falar, algumas pessoas falarem, tipo assim, existem outras profissões que fazem esse tipo de coisa. A minha não precisa fazer isso. Eu Uhum. tô roubando o lugar de outra profissão. Tipo, não tem nada a ver. Você tá justificando, na verdade, um trem Né? que você não consegue fazer. Mas É a verdade. questão eu falo isso demais. Ser autônomo tem muitas vantagens em relação a não ser. Você faz seu horário, você trabalha com o aluno que você quer, você ganha muito mais. Sim. Mas tem desvantagens na mesma moeda. Tem. E as desvantagens são o risco. Você tem um risco muito maior. E eles Uhum. não têm trabalhando na Uhum. escola. E você Uhum. tem também responsabilidade. Sua responsabilidade tem que ser muito maior, porque se você fizer É só o que verdade. você quer, você não vai trabalhar e não vai É, ter nada. E exato. terceiro, você tem que fazer mais funções e estudar coisas diferentes. Porque Sim. isso é uma coisa importante da gente entender. Muito professor também fala assim: não, eu não vou fazer isso porque eu não sei fazer. Mas ninguém nasceu sabendo. Uhum. Muita gente fala também, mas eu não sou Sim. formado para. Não teve isso na faculdade. Ué, então não teve na faculdade, então você não vai aprender? Você não vai fazer? Pois A é, gente tem exato. que ir atrás daquilo. E a gente tem essa sensação de que, tipo, a gente vai sair da faculdade pronto, né, Elisa? Eu Ah, tinha. Eu sim. tinha isso, né? Nossa, vou sair pronta pra dar aula. A gente aprende a dar aula dando aula, gente. Não existe maneira de você aprender a dar aula sem dar aula. Você pode dominar todas as técnicas, saber todas as metodologias de core e salteado. Não existe. Agora eu sei dar aula, entendeu? É Você tipo vai viajar, gente. aprender. É, Viajar você aprende viajando. Você beijar você sabia aprende que teve beijando. uma época que Cozinhar você aprende cozinhando, entendeu? Não tem outro quesito.
Eu lembro que teve uma época que tinha um vídeo que ele era muito famoso, quando eu era adolescente, no YouTube, que era o vídeo como beijar pela primeira vez. E o vídeo era ridículo. E, tipo assim, era engraçado porque realmente não tem como você ensinar. É o tipo de coisa que não tem como você ensinar. E dar Não tem aula como. realmente é outra delas. Não tem como Pois eu te é. ensinar. Tipo, eu posso te ensinar tudo, mas você ainda vai ter uma Uhum. experiência diferente quando você estiver no meio da sala de aula passando perrengue. Pois é. Você vai sentir, né? Assim, o tato do aluno, onde você erra, onde você acerta, né? Eu errei mais que acertei. Nossa Senhora, se eu soubesse do que eu sei hoje quando eu comecei, putz, né? Mas não dá pra gente não se perdoar por isso, né? Assim, eu digo isso porque eu já fiquei me martirizando muito, mas nossa, podia ter feito diferente. Mas hoje eu sei o que eu não sabia, sabe? É um caminho, É, entende? não Não, tem como, não né? tem Se como. você não tem vergonha do primeiro projeto que você fez, é porque você começou tarde demais. Pois é, A gente fica indo e pois é, voltando. Ai, não tá bom ainda, não pois tá é. bom ainda. Mas assim, Porque eu acho, eu ainda quero muito fazer um mestrado, assim, sabe? Eu quero muito fazer outras coisas e tal, mas a gente tem a sensação, eu não sei se você tem essa sensação de que a gente, como que eu posso dizer, precisa aprender mais coisas estando no online, sabe? Então é tipo aprender pra storytelling, sempre. exato, né? E a mesma coisa eu acho que acontece num mestrado, num doutorado, né? Numa escola também. Então é tudo muito diferente, sabe? Eu nunca fui essa pessoa, e eu falo muito isso pros meus alunos, que eu tenho pavor disso, de quem estagna. Então, agora eu sei, agora eu não vou aprender mais nada, agora acabou, agora eu não faço mais. Já estudei isso, já estudei muito. Tenho pavor, pavor, não me vejo sendo essa pessoa, sabe? Eu também. Isso acontece demais. E eu vejo. Isso é importante citar, porque formação continuada realmente é importante em qualquer quesito. Se você trabalha na escola, eu não Pois sei é. escola regular, mas escola de idiomas, você tem, Uhum, acho que a cada semestre, um curso de reciclagem, assim, que aí eles vão lá e uhum, você é obrigado a fazer de novo. Aí faz de novo. Só que na escola regular é muito mais difícil isso acontecer. E acontece aqueles uhum. meio assim, sabe, que não é um curso de verdade, né? Que você vai passando, Malemar, vai pulando aham. aula. É. Só que aí tem gente que gosta disso. Do negócio, não, mas aqui tá muito confortável, eu não tenho que ficar estudando mais Pois nada, é. não tenho que não sei o quê. Realmente, vou falar a verdade pra vocês, deixa eu jogar uma coisa bem na cara, assim, bem forte. Porque daí, se você não gostar, você já pode sair do episódio, porque infelizmente a minha opinião é o seguinte: se você não gosta de continuar se atualizando, você não serve pra empreender. Ponto, acabou. É Não tem como verdade. a gente falar, empreender é para todo mundo. Não é. Empreender é para Uhum. pessoa que está Não, disposta a continuar atualizando. Empreender é para pessoa que está disposta a tomar alguns riscos para ter uma vida melhor do que aquela que ela está vivendo agora. E, principalmente, empreender para quem uhum. está inconformado, muitas vezes. Pois é. Que quer Porque mudar alguma coisa, né? Exato. Porque se você tá conformado e tá tudo ok, você não tem a vontade de empreender. Você fica na escola que você tá e tá ótimo. Você não Pois quer é. nada além disso. Tá muito E bom tá pra tudo você. bem, né? Se você quer isso, tá tudo bem. Por Mas, mim, tá tipo, não queira ótimo. fazer e não se comprometer, né? Esse que é o Esse problema. que é o quesito. É quando a pessoa quer empreender sem saber nem por que ela tá fazendo. Ela já tá num emprego legal, Uhum. ela tem uma vida legal. Mas eu quero empreender porque todo mundo fala que é isso que eu tenho que fazer. Aí você entra com raiva, aí você faz de qualquer jeito, aí você não tá Aí levando você aquele não processo de uma forma converte. legal, e aí você se frustra, porque o resultado não tá Uhum. chegando. E aí começa a virar uma bola de neve. Então, realmente, empreender tem essa questão aí. Não é pra todo mundo, e eu acho que, assim, muita Não. gente Pois é é. que eu sou uma pessoa inconformada. Pois é. Mas você tem quem não goste, né? E aí tudo bem, né? Assim, tem gente que, não, eu quero carreira acadêmica, ou eu quero tal coisa e tudo mais. Só que assim, existe um certo, como que eu posso dizer? Eu vou contar uma fofoca. Adoro. Começamos. Agora sim, vamos lá. Vamos lá, fofoca número um. Existe um lado das pessoas. Eu ouvi um podcast da Gabriela Priori esses dias que eu gosto muito dela e ela fala isso, né? Vou falar nas minhas palavras, que eu não consigo falar nas palavras dela, mas existe um lado das pessoas que vai te julgar por você fazer o que você faz. Porque elas não são capazes de fazer o mesmo, entendeu? Ou elas não querem fazer, ou elas querem fazer o mesmo e não se comprometem o suficiente, sabe? Teve uma vez que eu sempre tive uma ótima relação com os meus professores, com os meus colegas de sala, com as pessoas que eu estudava e tudo mais. E todo mundo tinha essa consciência de que eu tava na internet, que eu entrei na internet. Eu fazia muitos designs para faculdade, né? Quando às vezes minha coordenadora pedia de alguma coisa. Então, eu era meio que essa pessoa que começou nesse rolê da internet, né? Eu criei, assim, a página do Instagram da Letras Francesas da UFO, né? Então, porque todo mundo sabia que eu fazia isso. E aí, quando eu comecei a fazer essas coisas, tem uma amostra de curso na UFO.
que é o Vem Pra UFO, né? E a minha professora, ela colocou várias pessoas que fizeram letras francesas e o que cada uma fez no seu caminho, né? Então, assim, ela me chamou para eu gravar um vídeo. Eu lembro que na época eu estava até em Brasília. E ela me pediu para gravar um vídeo falando do que eu tô fazendo e tudo mais. E chegou até mim a informação de que eles sempre falavam de mim, os meus professores. Olha, a Mafê tá fazendo. Nossa, olha que legal, né? Que a Mafê tá fazendo e tal. E aí, mas ela colocou outras pessoas com outros caminhos. Gente que continuou na vida acadêmica, gente que abriu uma escola de idiomas, gente que foi fazer um mestrado na França. Então, tinha vários caminhos que você pode seguir com aquele curso, que era a ideia. E aí, uma pessoa X, não vou citar nomes, vamos chamar de pessoa X, enviou uma carta para o colegiado falando que o colegiado do curso de letras francês tinha que parar com esse papinho de que todo mundo consegue empreender e que todo mundo deveria estar na internet, porque isso é um papinho neoliberal, de que todo Ah, mundo sai do mesmo lugar. ai, Jesus. Eu sei que tipo de gente que E é. de que eu não, a pessoa não me citou, né? Mas de que todo mundo tem as mesmas oportunidades na internet, de que todo mundo tem as mesmas 24 horas, de que esse papinho só trazia coisas ruins para os estudantes e que o colegiado tinha que se mobilizar para levar o francês para a comunidade de Uberlândia, levar para as escolas e tudo mais. Mandaram uma cópia dessa carta para o colegiado no grupo dos alunos. E eu não respondi, não fiz nada, fiquei quieta, não valia a pena brigar. Sabe aquela pessoa que não vale a pena você discutir? Então eu não discuti. Mas eu tenho absoluta certeza de que estava endereçado a mim. Porque de todas as pessoas que fizeram letras francês, quem empreendeu na internet fui eu. Quem empreendeu na internet e deu certo fui eu. Então, não tinha outra pessoa da minha sala que fez isso. Não conheço. Não sei quem criou, assim, uma página que realmente começou a vender indo foi produto e tal. E aí fizeram essa carta e tudo mais. E aí, assim, eu fiquei pensando, eu concordo em certas partes, mas eu não sou tonta, gente. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu não sou mãe, eu não sou casada. Eu não tenho que cuidar da minha casa, eu moro com os meus pais, eu tenho noção de todos os meus privilégios, absolutamente noção e consciência de todos eles. Só que você atacar uma pessoa porque ela está fazendo uma coisa e tá dando resultado é muita covardia, entende? Porque assim, por que que ninguém atacou quem tá fazendo mestrado? Entendeu? Por que que ninguém atacou quem abriu uma escola? Porque é um caminho usual, é um caminho comum, é o caminho que a pessoa espera que ela acha que ela vai conseguir, entende? Então, Tem muita gente. escreveram uma coisa. Atenção, escreveram a seguinte frase: o rei está nu. A graduação em letras francês ainda não é atrativa. E eu fiquei tipo assim, gente, mas por que que vocês não fazem a graduação ser atrativa? Vocês, os alunos, o que que o colegiado pode fazer em relação a isso, sabe? E eu acho engraçadérrimo porque alguns meses depois, o diretor da escola que eu estudei, que tem mais outras duas escolas, me chamou para dar aula no fundamental, em 3 escolas. E assim, ele não fez nem entrevista comigo, Elisa, porque ele me conhecia, ele sabia a aluna que eu fui, então ele sabe a profissional que eu sou. E eu entrei em 3 escolas numa lapada só, e eu levei o francês para 3 cidades diferentes que nunca tiveram francês. Querida! E eu acho isso muito engraçado, porque eu acho assim, ó, eu acho que a partir do momento que você quer fazer uma coisa, você não escreve uma carta. Você vai lá e você faz, entendeu? Eu tenho essa Eu acho que você tinha que opinião. escrever outra carta agora. Eu acho que você tinha que E escrever e falar aí, assim: lembra quando falaram que alguém tinha que trazer o francês para a comunidade real? Eu estou fazendo isso. Será que o escritor da carta pois também é, está? Duvido. Certeza pois que tá é. nesse momento chorando no Mas thread. sabe aquela pessoa que assim fica inconformada porque a outra consegue? Entende? Tipo E aí ela assim, usa de artifício para poder diminuir a conquista da outra. Ah, porque você foi fora conseguiu do porque você é fluxo. privilegiada. Você Entendeu? conseguiu porque não sei o que, não sei o quê. Muitas vezes isso acontece, inclusive isso também foi uma razão pela qual eu quis criar o Pod Teacher, porque eu vejo que a gente não tem acesso ao bastidor da pessoa na parte ruim e nem da boa. Então a gente às vezes acha que aquela pessoa deu sorte de o negócio estar daquele jeito. E aí Uhum, eu pego, olho e falo, tá pronto, nossa, Mafê, estudei com a Mafê, e aí, quando vê no ano seguinte, eu encontro uma fé, ela tá gigante. Eu falo, olha como ela deu sorte. Olha como pois que é, todo mundo foi atrás dela. E aí, eu não pois vi esse é. processo. Eu acho que foi sorte. E aí, o que que Uhum, acontece? As pessoas vão crescendo teorias do que elas acham que pode ter sim. acontecido no backstage e elas vão tentar Uhum. te diminuir. Só faz isso
quem tá com inveja. Só faz isso quem tá com inveja. Quem É, tá pois ali realmente de olho. e eu acho engraçado porque, assim, essa pessoa tem um perfil no Instagram, tem uma Só que não deu escola, certo, né? tem uma coisa. Não, isso eu não sei, realmente, não sei se deu certo ou se não deu certo. Ah, se Mas o tivesse que eu dado certo, quero. ela ia falar mal de quem faz isso? Pois é, e aí é isso que eu achei engraçado na época. Que ele, a pessoa, eu tô falando ele, né? A pessoa fez isso, mas ela tá tentando seguir pelo mesmo caminho, então eu não entendi. Você tá criticando exatamente o quê? Quem deu certo no caminho, ela ainda Entendeu? não deu. É, entendeu? Quem deu certo no caminho que ele tá tentando. E aí eu acho assim, eu concordo, eu acho que que o francês, ele além de, as pessoas falam muito isso, né? Ai, que chique. Mas além de chique, ele é muito político, Elisa. Muito político, sabe? O francês, a França foi a base da República. Tem muito livro muito bom escrito em francês. Tem uma discussão muito grande sobre a questão da colonização feita pela França nos países africanos e nos países hoje que a gente chama de francófonos, né? Que são falantes de francês. Então tem muita coisa legal que permeia o francês, sabe? Eu não acho que ele seja uma língua só chique. Só que eu acho que eu concordo que o francês tem que ser levado para mais pessoas e tem que sair da bolha. Eu também acho isso. Só que não é uma carta que vai resolver esse problema, entende? É a pessoa, por que que a pessoa não sai de casa, bota a cara a tapa, chega numa escola e fala: olha, os alunos da graduação têm esse projeto aqui, tal, tal, tal. Se a gente trouxer para essa escola, você deixa a gente estagiar, você ensina, você assina os estágios e tudo mais. Vai no orfanato. Vai numa casa de idoso, entendeu? O idoso adora aprender coisa nova. E aí, não, a pessoa vai lá e escreve uma carta. Então, eu acho isso muito engraçado, porque na minha visão, quem tá comprometido em mudar o mundo vai lá e muda, entendeu? Não fica sentado no conforto da sua casa olhando as outras pessoas fazerem, sabe? É por isso que eu falava muito mal da época do Twitter, falava mal mesmo. Porque o pessoal que tava lá chorando nunca era o pessoal que tava fazendo alguma coisa. Sempre É, era o pessoal que ficava o dia inteiro reclamando. Tipo, reclama, reclama, sim. reclama, tá, e aí, o que que você vai fazer? Pois Reclamar? é. Eu Tá, e nunca tive quem Twitter, vai esquecer? sabia? Nunca tive. As pessoas ficam abismadas com isso. Eu já tive, mas eu não tinha paciência. Eu tava lá pra falar mal do pessoal que tava falando mal. Até que tipo, eu comecei a Sim. brigar com todos os meus amigos porque eu criticava as coisas que eles mesmos estavam criticando. Aí, no fim das contas, me isolaram, né? Mas assim, enfim. Inclusive, deu uma briga feia. Eu tinha um melhor amigo na época, foi meu melhor amigo por muitos anos. Que aí um cara postou um negócio, um cara que era da Letras. Eu concordei e ele ameaçou me bloquear por causa disso. Eu falei, gente, vocês vão longe, vocês vão muito longe, Vocês vão vocês não vivem a longe. vida A galera real. vai longe no cancelamento, né? É, vocês vivem na internet, você nasceu na internet, é sua casa é aqui. É, Tipo, tanto pois de é. gente que ficou desabrigada depois que o Twitter fechou, né? Vão morar onde esse Pois povo? é. Tipo Pois assim, é. realmente, isso é uma confusão danada, mas assim, É. realmente, olha, igual você falou e eu concordo. Tem privilégios sim, tá? Eu tenho um Uhum. marido que trabalha e se der tudo errado aqui, eu tenho ele. Uhum. Sei lá, não tenho Uhum. filhos, que também é muito mais fácil. Mas quando eu comecei, Uhum. eu morava sozinha. Eu não tinha nada nem ninguém pra me ajudar. Eu fiz uma escolha, porque eu já era funcionária pública, eu tive que largar, foi a escolha mais difícil da minha vida até hoje. Uhum. Quanto medo eu tive. Então, assim, acontece que cada um merece o que tá vivendo. Lógico que você pode ter começado de um lugar que não era o ideal pra você e você não merecia aquela realidade. Mas cabe a você sair dela de alguma Pois é. forma, mesmo que aos poucos. Por quê? Não é esperar alguém te salvar. Não é Porque tem esperar gente que alguém. fica chorando, né, Liz? E aí bota a culpa no capitalismo. Eu concordo que o capitalismo é culpado de muita coisa, mas eu acho assim, sabe? Não dá pra você atacar o outro com isso, entende? Não, Exatamente. Eu não também já dá. ofereci para dar oficina aqui nos. Como é que chama aqueles? Tipo seminário da Letras? Não sei como é que chama. É, todo Uhum. ano tem, né? E eles nunca me aceitam. Pra dar oficina. É, porque eu vou falar de empreender e eles não estão afim, né? Eles querem falar de É. quê? De seguir vida acadêmica. E quando eu tava lá, eu metia o pau neles, então eles com certeza não gostam de mim. Mas assim, metia mesmo. Falava um monte de coisa, eu falava assim, por acaso você deu aula na escola? Não, então você não vai me ensinar isso, não. Nas aulas de estágio eu ficava revoltada que o povo falava como é Sim, que dava aula, eles nunca tinham dado aula sim. na vida. Gente, tem gente que acha. Olha, se tem uma coisa que eu encontrei nessa vida, é gente que acha que sabe dar aula. Uhum. Juro, Elisa, juro! Tipo assim, a pessoa nunca entrou. Eu falo muito isso, que toda pessoa que quer dar pitaco 5 minutinhos no primeiro ano. Você nem 10, 5 minutinhos no primeiro ano pra alfabetizar, sabe? Juro, a pessoa ia mudar da água pro vinho. Eu não sei Da como que água- aquelas professoras aguentam. A minha mãe é professora Eu apoio. adoro, eu sou Cara, apaixonada nos meus primeiros anos. Apaixonada. eu dava aula pro. Eu não sei o nome dele hoje, tipo maternal. Eram pequenininhos, Jardim assim. é maternal, É. aham. A gente E chama de daí eu jardim dei aula. aqui.
Eu não dei aula do primeiro ao quinto, eu dei aula antes e depois. Então, eu dei aula no sexto, Uhum, pra frente. uhum, Era uhum. bem difícil. Eu É. tenho muita dificuldade com criança, porque Uhum. é muito barulho, muita coisa, e Eu me deixa adoro, eu muito adoro. assustada. Mas a minha mãe é professora apoio do Uhum, ensino fundamental 1. Eu acho que agora ela tá trabalhando na terceira série, terceiro ano, né? E tal. uhum. Então, ela traz muita coisa pra casa, eu vejo muito isso. E assim, é tipo você. Quando você trabalha numa escola como professor, aquilo é parte da sua personalidade. Você é a escola, de certa É. forma. Você traz Não, isso com você. a gente cresce muito, Elisa. A gente cresce muito, sabe? Porque a gente acha que não, mas a gente estar na frente de uma sala de aula é outros 500, sabe? Assim, o meu quarto ano tem 29 alunos, por exemplo. Um dos meus quarto anos tem 29 alunos. Ensinar uma língua que eles não têm contato. Atenção, eles não têm contato com o francês. Para eles é uma coisa que tipo assim, e uma vez na semana eu vejo eles por 50 minutos. Nu. Então, assim, é um desafio, mas é uma coisa que também você se sente muito bem. Por exemplo, esses dias eles estavam apresentando a família deles. E eles estão falando, sabe? É a coisa mais fofinha do mundo e mais realizada do mundo, porque a gente fica pensando, nossa, será que eu sou capaz? Será que eles estão prestando atenção? Será que eu tô fazendo a diferença? Aí você pega um dia e vê que sim, sabe? É uma das coisas mais realizadoras, eu acho que pode acontecer com alguém, assim, sabe? Assim Ai, como um dá. aluno particular, né? Você vê ele tá falando, a gente se sente muito bem, né? E você falou que você gosta da sala de aula, por isso você tá na escola. Eu gosto muito, por isso que eu dou com as aulas particulares, só que eu tenho uma aluna particular e uma dupla. E Uhum, aí, por um tempo, elas já eram minhas alunas, eu larguei pra poder ficar só com os professores, só que eu tava sentindo uhum. muita falta de dar aula de inglês e voltei com elas. A gente tá com uma delas, eu tô desde fevereiro, né? Ela virou outra pessoa. E é assim, cara, não tem nada Desabrocha, mais né? Você fica, gostoso. eu adoro isso. Tem nada Aham. mais gostoso do que ver a emoção e a confiança que ela tem. Porque quando ela chegou Uhum. pra mim, ela tinha muita vergonha, muito medo de falar qualquer coisa errada. E ela pensava demais. Sabe aquele aluno que ele quer Uhum. Pensa racionalizar muito. tudo antes de botar pra fora? E Sim. hoje ela fala natural e tal. E aí eu fui dar aula na dupla. A dupla é ela também. Ela tá com outra pessoa numa outra dupla. Então ela Ah, faz aula tá. individual e Uhum. faz aula em dupla. E Isso. aí, essa outra moça, quando eu dei aula pra elas antes, a outra moça tava anos-luz na frente dela. E agora que eu fui Uhum. dar aula agora, ela tá anos-luz na frente. Na Tipo, bolsa. uma Aham. mudança bizarra. E isso é muito gostoso. Sim. Eu acho que isso faz as coisas valerem a pena. E agora eu venho trazer uma pergunta e um contexto, na verdade, um tópico de discussão. Eu tava lendo O Comece pelo Porquê, você chegou a ler, que é o livro desse mês da O trilha. livro desse mês, não li, não li. Basicamente, ele fala de começar Já pelo ouvi porquê, falar. que é o seu Ah, propósito. aham. Se você não retomar de onde veio esse propósito, você se perde no caminho. É uma coisa Uhum. que eu já falo sempre, mas ele falou de forma bonita, eu achei muito bonitinho o jeito que tá escrito. Uhum. Sim. Basicamente, o que que eu tava lembrando aqui, que eu tava pensando, que eu já me deparei com muitos professores que começaram no digital pela promessa mirabolante do ficar milionário com venda de Sim. curso, e Sim. pessoas que, como eu vou te dizer, não é nem que elas se perderam, elas já começaram pelo motivo errado, É. e isso foi piorando. Então É. começou porque uma vez uma menina chegou pra mim e falou assim: "Ah, eu quero entrar na mentoria". Por quê? Porque eu quero ficar muito rica. Falei assim: "Com quem que você quer trabalhar? Qual nicho?". "Não, não interessa, o que for me dar mais dinheiro". Olha. E aí eu fiquei assim, tipo, assustada. Falei, será que é uma Uhum. brincadeira? Que é uma Essa piada? urgência, né? Aham. E não era piada, ela realmente queria qualquer coisa que fosse dar dinheiro. E eu fiquei assim, Aham. meu Deus, o que que eu faço aqui? Acontece muito de eu ver isso de pessoas que, eu quero ficar, vi que a Mafê ficou muito rica fazendo isso, vou ficar igual a Mafê. E aí Vou vai lá, a fazer. pessoa entra, É. vou fazer, que deve ser fácil. A pessoa entra, começa a fazer, não vai dando certo, ela vai ficando desesperada que o negócio não tá rolando e etc. Uhum. Você vê, conhece alguém em volta que às vezes se inspirou em você achando que era fácil e acabou tomando um susto no caminho? Não, porque eu sempre fui muito realista com quem me perguntou. Então, a minha resposta para essa pergunta é não, porque eu sempre falei, olha, não é um mar de rosas, entendeu? Porque as pessoas acham que elas vão gravar um curso online, botar para vender, botar em tráfego pago e entendeu? E não existe. Uma coisa que eu falo muito, que eu vejo muito e que é muito engraçada, e eu falo até pra Gláucia, que é a sua outra aluna da trilha, porque ela me pediu algumas aulas antes da trilha de marketing. Eu dei algumas aulas, assim, bem por ciminha, assim, o que eu aprendi com você, eu repassei pra ela. Aí depois ela entrou na trilha. A primeira coisa que eu acho que a gente tem muita dificuldade em fazer, que é do nicho, né? Da gente pegar e desenvolver um nicho, que a gente tem a sensação de que a gente vai perder dinheiro. Ai, mas Sim. eu não vou
vou aceitar esse aluno porque ele não é do meu nicho. Ai, esse aluno não tem nada a ver com aquilo. E é o contrário, as pessoas gostam de gente especializada. Sim. É o contrário, entendeu? E o que eu vejo muito nos professores de francês? Que não existe nicho. Eu não vejo. Nos de inglês eu até vejo um pouco. Mas quem é do francês tem medo de nichar. Porque o francês já é uma língua tão específica que a pessoa tem medo de nichar. Então, toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, ai, Mafê, mas como é que eu faço? Por onde eu começo? Eu penso assim, quem que você quer dar aula? Aí a pessoa, uai, como assim? Porque a gente não aprende isso, né, Elisa? Ninguém É, chega pra você e fala assim que você tem a opção. Ninguém chega pra você exatamente. na licenciatura e fala assim, ó, você pode escolher dar aula para adulto, você pode escolher dar aula para criança. Nós, enquanto professores brasileiros, achamos que a gente tem que aceitar qualquer coisa porque a gente vai ser pobre. Colocam isso na nossa cabeça, né? Não, e a gente nem pensa nessa vibe do professor particular, não. Você ainda tá indo além. O que a Pois gente pensa, é. se eu der sorte, eu consigo uma vaga na escola. Se eu der sorte, eu consigo. Gente, eu juro por tudo. O que tem de coordenador desesperado porque quer professor, que não tá formando professor. Ou os que se formam estão vindo pro online. Entendeu? E é uma coisa assim, eu sempre falo isso pra quem me pergunta, eu falo assim, pra quem você quer dar aula? Ah, como assim? A pessoa fica perdida. Então é uma coisa engraçada porque eu entendi isso muito cedo, sabe? Que se eu não nichasse, se eu não entendesse que eu tenho um aluno ideal e que eu vou dar aula para esse aluno ideal e todo o resto que vá para o resto, eu ia me perder, porque eu tava aceitando todo mundo, eu tava ficando sem tempo, eu tava ficando louca, eu tava ficando cansada, eu tava dando aulas ruins. Então, todo mundo que me pergunta, eu já digo isso, sabe? Assim, ai, Mafê, como é que eu faço? O que que você faz? Ai, você me inspira muito. A primeira pergunta é essa, assim, sabe? Pra quem você quer dar aula? Porque é isso que a gente tem que fazer. Já que você já vai ter esse trabalho, você vai dar aula pra quem você não quer? Aí Uhum. não, né? Vai ficar cada vez mais difícil. Porque se você tá Pois dando é. aula para quem você não quer, você faz com menos vontade, você se sente mal porque a aula ficou ruim, você vai acabando perdendo aluno, você começa a ficar inseguro e vira um looping. A gente realmente tem que Um decidir ali. bololô. Quem é o meu É. aluno ideal? Por que que eu faço isso aqui que eu faço? O que eu tô querendo trazer? Porque de verdade, se você só faz alguma coisa pelo É dinheiro, dinheiro. isso não se sustenta a longo prazo. Isso Uhum. começa muito bem, mas não se sustenta. Não, Depois de um tempo, o negócio vai desmoronando. Você não tem continuidade no que você faz. de Hoje eu jeito nenhum. tava contando fofoca também, lá nos stories. Você chegou a ver meus stories hoje? Não vi, eu tava arrumando mala. Ai, é bobagem, mas hoje eu tava vendo, tipo, pessoas aqui do meu nicho, né? Do Uhum, marketing, assim e tal. Pessoas que começaram com um propósito meio que de mentira, que é o que venderia mais. E aí muda para um outro uhum, que vende mais. E aí muda para um outro. E aí a pessoa tá sempre se camuflando numa nova narrativa que parece que é aquilo que vende agora. Só que o que vai sim, acontecendo aos poucos? As pessoas perdem a confiança em você. Os é, alunos veem que você não é aquilo mesmo que você tá trazendo. Você tem que fazer uhum, cada vez mais força para fazer elas acreditarem naquilo que você está tentando trazer, e isso vai dificultando. Então, o sim, negócio feito com passinho de formiga, ele dura muito é, mais tempo do que esse que você com começa certeza. a fazer tudo de uma vez. E uma Uau. coisa muito engraçada que a gente percebe é que, assim, quem realmente está comprometido vai entender que o dinheiro vem muito depois, Elisa. Mas muito depois, assim, sabe? O que você gasta para você realmente estruturar um negócio é fora de base. O Mafê Francês foi me dar lucro agora, em 2024. Sabe? Porque antes disso eu só investia. Então, ou eu investia em curso, ou eu investia em material, ou eu investia em pagar alguma coisa para melhorar as aulas para os meus alunos, ou pagar plataforma. Uma pessoa que tá pelo dinheiro não vai fazer nada disso, porque o que que ela quer? Ela quer lucro, entende? Então, assim, é bizarro como que a gente, quem realmente está se comprometido por um propósito maior, o dinheiro é a última coisa. É a Mas aqui, última coisa, sabe? É mas consequência, mas é a última coisa que você tem que pensar. Mas uma coisa que eu tava vendo também, ontem eu fiz reunião com um contador, porque eu vou ter que mudar de contador. E aí ele tava perguntando assim: como é que você faz a retirada da empresa, não sei o que e tal. Eu faço exatamente o que eu ensino pra vocês na trilha. Sempre fiz, desde o Uhum. primeiro dia. Aí ele Uhum. ficou assim: pra gente ver se você não tira mais do que deveria. Eu falei: moço, pelo amor de Deus, eu tiro é muito menos do que eu deveria, você tá ficando doido? Ai, A minha ai, empresa pois é. sempre veio
veio antes na própria empresa. Então, tipo assim, eu queria ter um carro, não tive um carro, mas a empresa tinha um caixa para me dar um carro se eu quisesse. Mas eu não ia simplesmente tirar o dinheiro para mim, porque eu tinha noção de onde eu Uhum, queria ir com aquilo. Então, eu nunca deixei de investir na própria empresa, nos equipamentos. Tudo que você tá vendo agora, eu comprei com dinheiro da sim. própria empresa. Inclusive em educação, né? Investi, assim, mais de 300 mil em curso, mentoria, mastermind. É que mastermind é caro, né? Custa 100 mil Uhum, por ano, 60 mil por ano. Então, parece um número muito absurdo, mas de fato é, né? Mas, assim, uhum. ele se somando vai dando nisso. E por que que eu investi tanto? Porque eu sabia que eu tava querendo um negócio a longo prazo. Aí vem a pergunta pra você. Demorou muito pra Mafê começar a te dar lucro. Demorou. Mas você consegue ver, como que eu vou dizer isso? A longo Consegue ver prazo? isso, sustentabilidade? Consigo. Consigo, porque eu consigo ver que as pessoas, não digo que elas estão desesperadas, mas eu consigo entender que hoje eu elevo a consciência do meu público para entender que eles precisam daquilo. E que Uhum. isso é função minha. Não adianta você querer que o seu aluno saiba a importância que você tem na vida dele. Ele não vai. Gente, eu não sei a importância nem de, sei lá, regar as plantas. Eu rego porque minha mãe manda, entendeu? É isso, entende? Quem tem que levar a consciência do seu aluno e entender, fazer ele entender que ele precisa daquilo, é você. É mais uma função que você tem, né? Além de todas as outras. Então, por que que é sustentável? Porque se depende de você, então você consegue fazer. Com estudo e com dedicação, você consegue fazer, sabe? Por que que é a longo prazo, eu digo assim, sabe? Porque por mais que eu tenha 500 seguidores, que é o que eu tenho agora, 600, né? Se eu elevar a consciência de 100, ótimo pra É gente, mim, entendeu? É muita gente, a sabe? gente fica achando que 50 o número é pessoas, pequeno. Vê pois é. estatística, gente. Nem cabe na minha Pois é, casa. pois é. E aí a gente, quando você entende que também isso é função sua, você vê previsibilidade, né? Porque a pessoa vai entender a sua importância ou a importância do idioma, vai entender que você soluciona o problema dela, e se você for um bom professor, você fideliza ela, né? Nesse quesito. Então, a minha primeira aluna vai formar agora, em dezembro. Ela começou em 2020 e ela vai formar agora, em 2024. Foi um percurso. Ela Sim. fez 4 anos, um ano cada nível, né? A1, A2, B1, B2. E é uma delícia você ouvir ela falar, assim, sabe? Ela fala super bem, só que pra você ver, olha o tanto de tempo. Eu nunca fiz promessas que eu não pude cumprir. Sempre cheguei para as pessoas e falei, ó, quanto tempo? 4, 5 anos. Ponto. Não falo, não vou te ensinar a falar francês em 6 meses. Não espere isso de mim, sabe? Não vou fazer isso. Mas tem gente que faz, pelo aquilo que a gente estava falando, Por né? Pelo desespero dinheiro, também. É, por pelo, desespero. Elisa, eu fui criada de uma forma que eu sempre preferi passar pela dificuldade primeiro, antes de ter a parte boa. É, eu sei que geralmente as Uhum. pessoas invertem, elas querem o rápido para poder ter ali Uhum. sabe, Sim, um resultado mesmo, já ir colhendo desde o começo. Então, o que eu ensino para vocês na trilha é exatamente isso que eu vivo, que eu acredito de vamos fazer uma base muito sólida, uma base sim. que dá muito trabalho, mas que você nunca Uhum. mais vai precisar ficar refazendo, porque você internalizou isso daqui. E muita gente Uhum. não consegue passar pelo processo, porque não tem paciência, porque não tem confiança naquilo também, porque Não acha tem que já autoestima, né? sabe. De que você vai conseguir. Ou Uhum. não tem autoestima porque acha que não é capaz, ou tem autoestima demais e acha que já sabe tudo. Sim. Acontece demais as duas coisas. Então, assim, o método que eu escolhi, a forma que eu escolhi ensinar, eu vou te falar a verdade. Você já deve saber, mas eu saio perdendo demais em vendas. Uhum. Muito. Entre comprar de Uhum. mim e comprar de uma pessoa que tá te oferecendo 1 milhão, a minha promessa não é tão apetitosa, de Sim, jeito nenhum. sim, Então, quem compra de mim já é um funil ali, ó. Já não é uma pessoa topão de funil, porque ela não tá ali pela promessa fácil de dinheiro. Então, eu sim. preciso fazer um negócio muito mais elaborado para ela enxergar valor naquilo, enxergar a lógica naquilo. E também uma coisa importante da gente perceber: o tempo de resposta, né? O tempo de resultado do meu aluno demora mais. Porque o Hum, meu aluno, ele tá uma base, a base demora muito. É igual fazer uma casa. A hum. base da casa demora pra caramba, mas na hora que você subiu o primeiro tijolinho, vai rapidão. Vai Isso que rápido. as É. pessoas não enxergam. E aí, o que que Sim. acontece? Tá chegando ultimamente pra mim muito professor que tá com a casa inteira pronta e não tem base nenhuma. E aí a Olha, pessoa precisa quer voltar pro voltar. começo. É. Só que qual que é o problema? Que o ego dela não deixa ela voltar. Porque ela fala, Hum, eu já sei tudo, eu não quero fazer porque eu já sei, eu quero pular. E isso vai ficando uhum, cada vez mais difícil. Então, sim. Mafê, na sua visão, o que que você poderia falar assim, como você, olhando de hoje, tudo que você já passou como professora, como você acredita que seja ali um processo ideal? O que que a pessoa deveria fazer primeiro, depois que ela procura fazer? Como você Uhum. começaria hoje o seu negócio de novo? Nossa, eu dei tanta cabeçada.
que tem tanta coisa que eu, que eu acho que eu falaria. Mas primeiro de tudo, isso, entendendo, né, o para quem que eu queria dar aula, para quem que eu gostaria de ser professora, eu criaria um Instagram, né? E uma coisa que eu demorei muito para fazer também, que eu dou dica para todo mundo, é parar de pedir seguidor para família, para amigo, se essas pessoas não forem comprar de você, sabe? Isso só atrapalha a sua métrica. Você tem uma visualização alta e a métrica. E métrica é coisa que você tem que ficar vendo, revendo toda semana, sabe? Então, assim, para você entender que conteúdo deu certo, que conteúdo deu errado. Então, fazer esse Instagram. Se eu não tivesse dinheiro para levantar agora, para fazer uma identidade visual, né? Eu tentaria montar uma ali pequenininha, mas o branding conta muito. Você escolher suas cores, você escolher uma logo, você escolher uma tipografia, como você vai exportar, o que que você vai falar. Demorei muito para entender isso, né? E como eu acho que no que eu pequei também foi não oferecer o cafezinho, sabe? Até hoje eu Todo não mundo tenho fala uma. isso. Todo É, mundo fala essa. que a Ontem eu gente tava no fala. perfil Porque da tem gente que trilha. chega e a pessoa não quer fazer aula, ela às vezes quer só uma coisinha ali para tirar o gosto de você, sabe? Então, assim, acaba que foi um erro que eu tive, assim, nesse começo. E também estruturar tudo que for financeiro, sabe? Tudo que for. Então, começar por alguma plataforma de pagamento, cobrar juros, fazer contrato. Porque, gente, a gente confia nas pessoas, mas as pessoas passam a perna na gente. Então, assim, não dá para. E tudo isso mais, assim, sabe? Além de tudo, organização. É uma coisa que conta muito também. Quando eu entendi que se eu não fosse organizada também, não ia virar nada, aí eu entendi também a importância de me organizar, sabe? Eu acho que uma coisa dentro disso que você está falando sobre a organização também, a gente tem que ter uma noção que mais cedo você citou aí o negócio de as pessoas te viam como se você fosse uma universitária fazendo um bico. Sabe o que que é o Uhum. problema? Eu acho que a gente espera alguém começar a nos admirar por alguma coisa para a gente começar a agir como se fosse aquela coisa. É. Exemplo, eu vou esperar alguém falar que gosta muito do meu trabalho, gosta muito de mim, que admira o que eu faço, que não sei o quê. Aí eu vou falar, olha só, menino. Então quer A dizer que esse gente não trem tem fala isso pra valor? gente mesmo, né? Eu tinha um psicólogo que ele falava assim pra mim, Elisa, eu gosto muito dele até hoje. Ele falava assim pra mim, Mafê, faz um círculo. Aí você coloca você no meio. Você já viu essa dinâmica? Não. Você coloca, aí você escreve eu no meio. Aí, em volta do círculo, você coloca a pessoa mais próxima de você. Aí, vamos supor, você coloca seu marido, depois sua mãe, depois seu pai, depois isso daqui. Aí, nesse mesmo lugar do círculo, você coloca o que que essa pessoa te dá. Então, por exemplo, seu marido te dá amor, te dá carinho, sua mãe te dá apoio, tudo mais e todas essas coisas. A pessoa que tá mais distante do círculo é a pessoa mais importante pra gente, porque ela não tá perto. Se a sua mãe te fala assim pra você, ó, ah, Elisa, eu te amo. Nossa, minha mãe me ama, claro que a minha mãe me ama, ela tá perto de mim no círculo. Mas se alguma seguidora sua fala assim, Elisa, eu te amo, eu gosto muito de você, eu curto muito você, aquilo vai ter uma importância maior, porque você sabe que você não se doou tanto para essa pessoa, né? O que que acontece? Às vezes a gente fica esperando que o outro faça pela gente aquilo que só a gente pode fazer. E aí ele falava uma coisa muito interessante, que a minha distância de mim para mim mesma no círculo era zero. Então, tudo que as outras pessoas podiam me dar, eu também podia, porque a minha distância para mim mesma é zero. E eu achava isso incrível, assim, sabe? Porque é aquela coisa, a gente espera que o outro queira nos ver como uma professora séria. Mas enquanto a gente não se vê, não adianta, a gente não vai ser. Enquanto a gente Eu não se levar a concordo sério, sabe? plenamente. Se você ainda sente que você vê, se as aulinhas são seu bico, aulinhas são um bico para todo É mundo. aquilo que vai ser, É exato. aquilo. Tem um livro, eu sei que no Hábitos Atômicos ele fala isso, mas tem um Uhum, outro livro que fala um livro não, um artigo que fala especificamente essa parte, eu vou ter que procurar, mas ele fala sobre a diferença de você dizer eu sou tal coisa e assumir essa identidade, que é o que fala no Hábitos Atômicos, e eu estou tentando tal coisa. Então você fala uhum. assim, eu dou aula, eu sou professora. São duas coisas completamente diferentes no seu É, cérebro. É o negócio do fumar. Você já leu Hábitos sim. Atômicos? Quando ele fala O sobre Gustavo já fumar. leu, eu não li. Não, Ele ainda fala não. assim: é diferente quando eu te ofereço um cigarro e aí você fala, estou tentando parar de fumar. Você sabe que ainda fuma e você ainda aceita essa personalidade. Mas se eu te Uhum. ofereço um cigarro e você fala, eu não fumo, instantaneamente você assumiu Você outra. acredita que você não fuma? É. Sim, isso é importante a gente entender. Se você acha que, se você mesmo vê como, ai, umas aulinhas aqui, ai, Uhum. eu faço um dinheirinho ali enquanto eu não estou conseguindo nada sério, enquanto tal coisa, você nunca vai Uhum. estar fazendo. Porque enquanto ele for Exato. seu plano B, você é o
plano B dele, entendeu? E isso é uma É. verdade que a gente tem que ter pra vida. Quando Uhum. eu resolvi levar isso aqui a sério, que eu fui empurrada, na verdade, pra levar isso aqui a sério, porque, tipo assim, tinha muitos amigos professores que estavam exigindo que eu ensinasse coisas que eu trouxesse e tal, e eu vi que no Uhum. mercado não tinha ninguém com uma abordagem realista, né? Quando eu Uhum. comecei, era todo mundo era abordagem do milionário, não tinha nenhum que não era ainda, entendeu? Eram todos Olha, abordagem do milionário, porque já tem muito tempo que eu tô aqui. E aí eu uhum. ficava assim, cara, isso é mentira, como que isso tá acontecendo? Trouxe a minha abordagem para ali, e aí eu tive que fazer uma escolha. Vou continuar com os meus alunos ou vou começar com os professores? E no Uhum. primeiro mês eu lembro que eu fiquei assim, vou ficar com esses dois e ver o que que vai dar mais certo. Sim. E aí eu Uhum. percebi assim, se eu for fazendo isso, eu vou ficar fazendo o resto da vida, eu vou ficar fazendo um querendo o outro o resto da vida. Aí eu É. tomei a decisão, larguei meus alunos, fiquei com os professores e eu ganhava mais com os alunos. Mas eu parei, fiquei Uhum. com os professores porque eu tinha muita esperança que isso fosse dar certo, eu, com muita verdade, com muita força e tal. Uhum. Então, eu vejo que você começou então como autônoma, depois você acabou entrando na escola, você fez o caminho Foi. inverso do que os Foi. professores fazem. Foi. Geralmente. E Você se ouvi arrependeu? muito, viu? Ouvi muita gente. Ouvi muita crítica, assim, muita gente falando, mas você não vai fazer nada. Eu ficava, gente, como que eu não faço nada? Eu dou aula. Eu sou professora, sabe? E muita gente falando, mas você não vai fazer mais nada, entende? Então, e eu falo com certeza que eu entrei na escola por opção. Não, não, gente, eu ganho muito menos, mas muito menos. Entendeu? Minha hora é R$ 21 na escola, no particular é Jesus. 90. Então não tem nem base, assim, sabe? Mas eu quis porque é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de criança, eu gosto da sala. E eu levo tudo muito a sério, assim, sabe? Ambos as coisas. Mas o que teve de gente que falou, mas e o mestrado? Mas se você parar agora, você nunca mais vai voltar a estudar. Falei, quem disse que eu tô parada, gente? Porque você não me vê num curso regular, você tá achando que eu tô parada, sabe? Então Você se as arrepende pessoas de vão alguma falar coisa que muita você coisa. fez na sua trajetória inteira? Se eu me arrependo de alguma coisa, eu me arrependo de não ter me levado a sério antes. Só, assim, mas de não ter feito mestrado, zero, entendeu? De não ter ido pra escola mais cedo, zero. Nada, nada, na dica de nada. De ficar estudando muito, assim, não me arrependo. Todo o meu estudo me trouxe até aqui, sabe? Não me arrependo. Todo o investimento que eu fiz, sabe? Tudo, tudo, tudo. Então, não. Assim, de forma geral, não. Porque eu meio que entendi que também era, aqui também era o meu lugar, sabe? Que eu podia levar essas pessoas, que é o meu nicho hoje, né, a terem um trabalho dos sonhos, sabe? Porque já aconteceu, já teve aluno que virou pra mim e falou assim: nossa, ainda bem que eu aprendi francês. Aí eu entendi que era onde eu entrava, sabe? Então, ok, você não se arrependeu de nada. E o que que você acha que foi a melhor decisão que você tomou até hoje? Depois de ter começado com as aulas particulares, tipo assim, cita as melhores coisas, aquilo que você fala, se eu voltasse, eu faria de novo. Deixa eu pensar. Estudar sempre, né? Eu faria de novo, estudaria de novo. Todas as outras coisas que eu faria de novo. E me organizar. Que eu sempre fui muito organizada, então eu faria de novo. Então, isso é uma coisa que eu faria de novo. E investir, Seus dois, né? seus Investir dois na maiores trilha, eu orgulhos. investi, exato. E então, assim, não me arrependo, de forma alguma, não me arrependo dessas coisas. E faria de novo. O estudo, botar a cara a tapa, assim, sabe? E investir no meu conhecimento mesmo, assim, sabe? Só a gente tá terminando, mas eu tenho duas perguntas. Uma eu nem ia fazer, mas hoje de manhã eu tava vendo uma professora falando sobre isso e eu lembrei que isso é uma dor. Tem tanto tempo que eu não Uhum. passo por isso, foi até engraçado. Você tem vergonha quando alguém chega pra você e fala, te vi no Instagram? Não, Não tem, nunca não teve, tenho, nunca nunca tive, teve. nunca tive. Não tive, sabe por quê? Isso é uma coisa engraçada, eu não contei essa parte também, né? Eu e mais 9 meninas criamos uma rede, uma conta no Instagram que chamava Poliglotize. Você ouviu falar do Poliglotize? Eu vi isso antes, eu vou procurar aqui, mas eu É já ouvi isso. uma conta no Instagram que a gente ensinava. A gente começou também na pandemia e a gente ensinava idiomas de graça. E a gente chegou até 11K, assim. Então eu era muito famosa. Tocar. Então chegava gente na UF e falava: eu aprendo francês com você. Eu te vi no Instagram. Eu sou seu aluno pelo Poliglotize. E eu e mais essas. Eu fiquei muito famosinha por conta disso. Então, às vezes, eu ia para São Paulo, a pessoa, eu te conheço do Poliglotize. Ou às vezes, e aconteceu também em Brasília, uma vez que eu fui. Te vi no Poliglotize, você é professora do Poliglotize, né? Então,
Por isso eu acho que eu perdi essa vergonha, porque muita gente me conhecia do Poliglotize. E Gente, aí eu abri aqui o eu perfil, que perfil incrível. Sim, a Eu não gente ensinava conhecia. idiomas online. A gente parou porque não dava renda, né? E aí acabou a pandemia e todo mundo teve que fazer suas próprias coisas. Mas era uma puta ideia, Elisa. É tipo um Descomplica de idiomas, entendeu? De Incrível. dar aula online. Sim, a gente recebeu muita proposta de muita. Como é que fala aquelas empresas pequenas? Esqueci o Startup. nome. Startup, entendeu? De prestar serviço. Mas como a única professora ali era eu. As outras meninas eram facilitadoras, que a gente chamava, né? Porque elas sabiam o idioma, mas elas não... E aí a gente achou por bem não monetizar para deixar para que professores ganhassem com isso, entendeu? E não gente que só sabe o idioma. E aí, porque a gente sempre teve esse nível de consciência de que elas não eram professoras, né? As únicas eram eu e a Maria Laura, que é uma outra aluna minha. Mas ela nem era de inglês, ela é professora de português, mas ela dava inglês. Então as pessoas me conheciam muito daí. E aí eu fiquei muito famosa por causa disso. E você gostava da fama, assim, tipo, Eu ai, amo. Eu sou eu leonina, mesmo, né? Eu Deus. adoro, eu adoro. Sério? Eu Eu vi, adoro eu tô te esse... perguntando isso porque hoje de manhã uma professora falou pra mim, tipo, como que eu posso aparecer se eu morro de vergonha, não sei o quê. Eu Um dia eu fiz amo, um eu story, meu adoro, primo falou. eu Eu esqueci que adoro. isso acontece com as pessoas, porque eu bloqueei todo mundo. Você sabia que até hoje ninguém da minha família sabe o que eu faço? Que delícia. Juro, Eu ainda não juro. fiz isso, eu preciso tirar dos meus seguidores, da minha família. Eu Ah, eu ainda não fiz tirei. isso. Eu nem deixei entrar. Eu vi, quando você falou aí que do. Ah, eu não devia ter pedido o pessoal pra me seguir. Minha filha, eu não pedi, não. Eu bloqueei todo mundo mesmo. Não queria que me seguisse, não. Eu falei, sai fora, nem quer saber. Eu fui tirando total. Mas Mas legal, foi. legal. Então, assim, pra Não, você isso não eu é um nunca problema, tive. né? Foi Não, pra positivo, na mim não verdade. foi. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto de fama. Tão quietinha, tão tímida, Eu nem gosto de parece. aparecer. Não, Chocada. eu gosto, assim. Eu sou bem, bem sociável. Eu sempre fui, sempre fui. Minha mãe, coitada, fazia amizade com todo mundo criança. Acho que o maior medo da minha mãe era de alguém me pegar na rua e eu ir. Ai, eu pior que eu sou faladeira também. Eu só não gosto da fama, sei lá, eu acho que eu fico muito constrangida, eu fico com vergonha. Tipo, Não, eu gosto. teve umas vezes que eu fui, tipo, no Fire, que é festival grande, assim, e aí umas Uhum. pessoas Elisa, e eu ficava assim, tipo, quem é você? Aí, ai, eu tô na internet, e eu ficava assim, tipo, morrendo Ah, de vergonha, não sabia bacana. de ficar na cara, porque, tipo, eu não sei quem é a pessoa, mas eu sou aberta do mesmo jeito, conversava do mesmo jeito, não sei o quê, Aham, mas no primeiro minuto me aham. dava um choque de, como você sabe meu nome? Eu nem sou importante. Uhum, E aí, sim. tinha aquele Não, rolê. mas assim, eu não queria ser aquelas famosas tipo a Britney, assim, que todo mundo conhece. Eu queria ser uma famosa ralé, Ah, entendeu? não. Tipo assim, Ah, não, mas que famoso, pode ir no famoso. mercado, entendeu? Tirar umas férias e ninguém me encher o saco. Eu sou de cidade pequena, ninguém nem faz ideia de quem sou eu, nem do que eu Pois faço. é, eu também. Eu É, tava ninguém. contando esses dias numa aula da trilha que de quando minha amiga abriu uma clínica aqui de estética, eu fui na clínica e tinha umas mulheres me olhando assim, ó, porque eu era a única que não tava arrumadinha. E uma delas é porque ela era influencer, que fala, né? Que esse Hum, pessoal fogueira, aham, TikTokeiro. influência. E aí ela ficava assim olhando pra mim, porque, tipo assim, eu claramente não tinha a vibe influencer rica. Meu Influencer, Instagram pessoal tem 200 seguidores, então ela me olhou tipo, da cabeça aos pés, toda hora ela ficava meio assim. Aí eu fui abrir o uhum. perfil dela e falei assim, gente, tipo assim, olha você e olha eu, amiga. E ela assim, 11 anos Sim. no mercado, 6 dígitos faturados. Eu, gente do céu. Só. Entendeu? Amiga, que isso, querida? Mas super me julgando, mas eu falei, tudo bem, Pois fica à é, vontade. Eu vou continuar não deixando ela saber quem sou eu, não precisa saber. pois Então, é, pois é. a última pergunta para a gente encerrar, eu quero, na verdade, que você. Quem tá ouvindo a gente, geralmente, é um Uhum. prof que já tá com as aulas particulares, mas ainda não é uma coisa tão certa assim, e tá meio inseguro. O que que você diria para essa pessoa, assim? Que conselhos você daria para essa pessoa de aprofundar no negócio dela? Se leve a sério. Acho que isso. Que é a filosofia que a gente pode tirar de hoje, né? Se leve a sério. Mais do que qualquer outra pessoa, se leve a sério, sabe? E não desanime nos dias ruins. Nos dias ruins, manda uma mensagem pra melhor amiga, pra mãe, pra quem você sabe que vai estar do seu lado. Porque vão ter mais dias ruins do que bons. Então, nesses dias, tenha e conte com a sua rede de apoio e continue. Porque a grande maioria das pessoas que não ganham dinheiro na internet foi porque desistiu. Não é porque, ai, não soube, é porque parou e desistiu, sabe? Então, nos dias que você quiser desistir, descanse. Eu acho que é,
Sim, Eu essa acho que frase é é importante. a primeira coisa. É, Essa frase é importante, e realmente. Tem um papo assim sobre emagrecer que funciona igual. Eu tava vendo isso ontem num reel de é uma moça que fala verdade. de emagrecer. Ela falou assim: olha, você que fica falando que você nunca consegue emagrecer, o tempo vai passar de qualquer jeito. É verdade. Então, ou você faz alguma coisa, nem que seja o mínimo por dia, ou você vai Sim, continuar assim o resto da vida. Aí falei, olha, foi um choque, mas real, até pra gente que trabalha com isso aqui. O tempo vai passar. Você correndo atrás ou não, o tempo vai passar. Aí a gente pois fica é. assim, mas tem tanto tempo que eu não fiz nada ainda. Tá, querida, então vambora. Ai, tem tanto. Gente, eu sou uma fraude. Eu tô aqui falando com vocês, essa semana eu não postei nada nos stories. Entendeu? Porque eu tô louca por essa questão da viagem, mas assim, o que que eu quero dizer? Se eu tiver esse pensamento de que, nossa, essa semana eu não postei nada, então eu não vou postar nada nunca mais, entendeu? Não vai pra frente, tá tudo bem, ninguém lembra. Você não é a Beyoncé. Ninguém vai lembrar se você parou de postar ou não. Nem da Beyoncé, a gente tá lembrando se Nem postou ou não. a Beyoncé tá cancelada. Eu lembrei disso agora, a Beyoncé foi É cancelada. verdade. Foi cancelado. Não podemos citar nomes, nenhum nome, nem o Não, dela. Não podemos falar de ninguém, mas a gente vai ter que trazer uma é lista verdade, de quem que a é gente não pode verdade. A gente falar. vai ter que botar um pi nessa parte. Eu Sim. tenho medo de acordar Mas, à Fê, noite. não vou Ah. tomar muito seu tempo. Sei que você tem que viajar e que deve estar meio caótico por aí. Fico até ansiosa, inclusive. Sou uma pessoa muito certa dos horários. Eu fico, meu Deus do céu. Muito obrigada por você ter aceitado participar Muito do obrigada podcast. a Eu quero você de você. novo na próxima temporada contando como é que foi sua viagem e tudo mais. Pode deixar, Vou te convidar contarei. novamente. Contarei. Quero que você conte. Você vai continuar trabalhando, ou não? Vou continuar trabalhando. Então, principalmente, vou querer que você conte um pouco de como é essa do posso viajar e continuar trabalhando, que eu acho A que é dupla muito. personalidade, combinado. The best of both worlds. Vai, Hannah Montana. Ó, muito obrigada por você ter participado. Obrigada Muito por vocês que obrigada, escutaram aqui. merci. E se vocês quiserem. Qual que é o seu arroba? Mafê. Mafê com dois Es, francês. Mafê com dois Es, francês. Só A Mafê. isso. E tem umas fotinhas tão bonitinhas. Aquela sua fotinha inicial é a minha favorita, a Muito do obrigada. perfil. Hum. E vocês que estão ouvindo a gente aqui no Spotify ou no YouTube, a gente está nos dois lugares. O Pod Teacher está saindo a cada 15 dias na sexta-feira. Meio-dia tá sempre aqui. E você deixa um comentário, fala aí o que que você achou, como é que tá. E principalmente eu gosto de saber uma coisa interessante. Como é que Hum. você tá ouvindo a gente? Porque geralmente as pessoas escutam ou fazendo caminhada ou lavando louça. E eu quero Lavando saber qual dos louça. dois você tá fazendo. Verdade. Porque o que que você tá fazendo? Qual é o seu hábito aí de ouvir podcast? Pra gente poder entender e saber em que momento a gente estava juntinho. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Confira os outros. Esse é o quarto e a gente ainda vai ter mais alguns nessa temporada até a gente abrir a segunda temporada com as novidades de Mafê.